crescimento microbiano e produção de endósporos. No caso, os fatores ambientais, eles interferem sobre o crescimento microbiano, especificamente bactérias. Vamos considerar que para bactérias patogênicas, o ideal é entre 35 e 37 graus, aproximadamente. Essa é a temperatura ideal para o crescimento das bactérias tidas patogênicas. E essa temperatura que deve ser considerada numa estufa microbiológica em laboratório. Então, os fatores ambientais interferem no crescimento das bactérias e podem ser benéficos ou lesivos. Então, no caso, vamos olhar a disponibilidade de nutrientes para a bactéria crescer, então é uma questão ambiental. A temperatura, quando ela está abaixo de 35 ou acima de 35, é um limitador do crescimento. Assim como o pH muito ácido, muito alcalino ou básico. Então, o ideal sempre é o pH neutro. E aí nós temos também a pressão osmótica, que precisa ser considerada. Pressão osmótica é a disponibilidade de água em virtude da situação da concentração do soluto. Né? O ambiente, solução muito halófila, né? Muito sal, muito açúcar, algo assim, ou sais, que reduz a concentração de água, é um limitador para o desenvolvimento. E a presença de oxigênio, no caso, né, que é um fator que define também o desenvolvimento, principalmente o ciclo da respiração, produção de energia pelas bactérias. Então, se formos olhar, a maioria das bactérias cresce bem em temperaturas ideais que é para os seres humanos. Na base de 36 graus aproximadamente, a temperatura corpórea, mas a temperatura ambiental. Então, as bactérias se adaptam também a essas condições ambientais facilmente. E também algumas, obviamente, são capazes de crescer entre temperaturas extremas. Mas essas condições, por exemplo, são importantes, que temos que destacar, é que a temperatura muito elevada afeta o desenvolvimento das bactérias, afeta as enzimas especialmente, que interferem no crescimento bacteriano. Então, no caso, a febre é uma característica que interfere no crescimento. A febre é um mecanismo de defesa do organismo, faz com que a temperatura do organismo oscile, né? Ou para cima ou para baixo da média normal, fazendo com que essas enzimas não consigam, bacterianas, estabilizar a sua produção, né, de proteínas. Com isto, o organismo tem tempo para controlá-lo. Então, entre um ciclo e outro de febre, o organismo controla as bactérias. Por isso que a febre, dentro dos limites, ela é desejável para o controle de uma infecção. Ela é necessária, é uma defesa do organismo. E aí nós temos os critérios, no caso, ou classificações de como essas bactérias obtêm sua energia, que usam, no caso, o oxigênio ou não. Então nós temos aí o que a gente chamaria de processo de produção de energia, respiração aeróbia, anaeróbia e fermentação. Temos as três formas, e ainda temos as facultativas que podem acontecer, que utiliza as duas, aeróbia e anaeróbia, conforme o local em que essas bactérias colonizam. Por exemplo, o trato digestório. Então, bactérias aeróbias, elas vão utilizar o oxigênio molecular como aceptor final de elétrons, o oxigênio, né? E essas bactérias, elas vão produzir, no caso, as eucariontes 36 ATPs, procariontes, no caso, produzirão 38. Anaeróbia, elas vão utilizar outros aceptores de elétrons, liberados no processo da quebra das moléculas orgânicas para a produção de energia. Então, vamos usar os nitratos, sulfatos, carbonatos, né? Utilizando outras, na indisponibilidade de oxigênio, no caso. E
para a produção de energia. E esse processo anaeróbio, então, é muito relativo, que vai de menos de 38, porém, a maioria é mais de 2 ATPs que pode produzir nesse processo anaeróbio. E a fermentação ela pode ocorrer de forma aeróbica ou anaeróbica. E essa fermentação, portanto, ela utiliza uma molécula orgânica para aceptor de elétrons. No caso, o piruvato é utilizado para a obtenção disso aí. Produz pouco ATP, pouco ATP. Então, muitas bactérias, a maioria das bactérias, fungos também, obviamente, né? Mas bactérias não têm aquelas... se olharmos os lactobacilos, são um tipo de bactérias que promovem essa fermentação. Escherichia coli. Então, aqui nós temos um caso, ou a característica, efeito do oxigênio, né, nesse crescimento das bactérias. Então, aeróbios obrigatórios, facultativos, né, anaeróbios obrigatórios, tolerantes. E aí, nesses meios de cultivo que conseguimos observar esse desenvolvimento. No caso, na página 155 do Tortora, poderão, portanto, buscar essas informações complementares para o entendimento do que é aeróbios obrigatórios, anaeróbios facultativos, né, e anaeróbios por definição. Aqui nós vamos ter, portanto, falamos sobre fermentação, obtenção sem oxigênio. Nesse caso, o aceptor de elétrons, que é a molécula orgânica, é o ácido pirúvico. E nós vamos ter aí, a partir de Streptococcus, lactobacilos, né? Nos bacilos vamos ter o ácido lático, o etanol, que é da Saccharomyces cerevisiae, portanto, fungos nesse caso aqui, né? Aqui nós temos leveduras. E os demais aqui, Clostridium, né? Escherichia coli salmonella, que também pode produzir etanol, ácido lático e outras substâncias derivadas, Enterobacter também. Então são as substâncias liberadas. Por isso que o etanol ele ainda pode ser quebrado e todas as substâncias ainda podem ser quebradas para a obtenção dos 36 ATPs, o que as mitocôndrias fazem, que é pegar esses substratos aí e quebrá-los até o final, até resultar na obtenção completa, no caso de energia. Aí nós vamos nos reportar agora o pleiomorfismo. Pleio quer dizer diversos, muitas. Morfismo, forma, então muitas formas. Aqui nós estamos nos reportando a uma semeadura de bactérias que ocorre em placas, laboratórios, por exemplo. Então, após 24 horas, nós temos o que? Ou em 24 horas? Uma forma normal da bactéria, que nesse caso é um bacilo, forma bacilar. Nessa situação aqui, considerando a saturação do meio ambiente, nós temos que considerar algumas bactérias, como as Clostridium, que quando o ambiente fica muito saturado, como por exemplo na presença de oxigênio, essas bactérias elas tendem a preservar uma cópia desse material genético em uma das extremidades e com isso, no caso, promover uma invaginação da membrana e, ao final, promover uma espécie de calcificação em torno dessa membrana. Esse material calcificado é liberado, que a gente chama de endósporo, e o restante da célula tende a morrer, porque ela não consegue se manter nas condições hostis. Essa estrutura é chamada de endósporo. Então, uma forma vegetativa da bactéria, ela não consegue se manter naquele ambiente devido à hostilidade presente ao oxigênio. Então, isso pode permanecer por milhares de anos em determinado ambiente, esse endósporo. No caso, Clostridium tetani, que a gente vai observar que existe na superfície de materiais, carteiras, todos os locais vamos encontrar esses endósporos. Uma vez que esses endósporos passam
para o nosso tecido subcutâneo, ou atinge nossa corrente sanguínea, onde a concentração de oxigênio é menor, elas voltam à sua atividade, voltam novamente na forma de célula, desenvolver a sua atividade, e com isso a produzir toxinas, que são resto do metabolismo. Essas toxinas, no caso, causando um mal para a saúde humana, leva ao óbito, no caso. Então, temos muitas bactérias com essas características. Por isso que endósporos, eles são importantes ser estudados na área da saúde humana, especialmente enfermagem, porque a autoclavagem é uma necessidade. A autoclavagem que se faz é para destruir endósporos. Os endósporos são resistentes a altas temperaturas. Não é uma fervura ou qualquer tratamento que acaba destruindo os endósporos. Mas a autoclavagem, que é temperatura elevada, com pressão elevada, leva por destruí-los. Por isso, recomendado para materiais cirúrgicos, a utilização da autoclave. Obviamente que existem outras substâncias, gases, que também permitem com que possa ocorrer essa destruição dos endósporos. Mas, no caso de situações corriqueiras, recomenda-se, os materiais mais comuns, recomenda-se a autoclavagem. Aqui nós temos os principais bacilos envolvidos no processo de desenvolvimento de endósporos. Como já demarcado aqui, nós temos o gênero Clostridium e os bacilos. Então, todos eles do tipo gram-positivo, porque leva ao desenvolvimento, portanto, dessa estrutura interna vegetativa de preservação quando as condições do ambiente são hostis, como salinidade, temperatura elevada ou muito baixa, presença ou ausência de oxigênio e outros determinantes ambientais que dificultam. Algumas outras substâncias também que podem ser tóxicas ou lesivas fazem com que as bactérias se protejam. Mas temos aqui, como destacado e analisado, no caso, o Clostridium botulinum, do botulismo, presente nos alimentos nessa bactéria, alimentos enlatados. Então, qualquer embalagem que esteja contaminada, portanto, que tenha levado para o seu interior endósporos, tende a desenvolver a produção de toxinas e, consequentemente, o botulismo. E aí nós temos o tétano, que é o Clostridium tetani, né, que essa bactéria, no caso, também vai produzir toxinas, portanto, e levar à morte. Bacilo anthracis, como narrei na aula anterior, foi utilizado em um determinado período como uma arma biológica, endósporos distribuídos, e pessoas inalaram esses endósporos. Consequentemente, quando atingiram a corrente sanguínea, essas bactérias voltaram novamente à atividade fisiológica normal e produzindo toxinas, levando ao óbito. Então, o bacilo anthracis, os endósporos, são utilizados também para esses fins de armas biológicas.